Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre os 5 passos para melhor compreender a Bíblia. Lembre que nós fizemos uma analogia com os dedos da nossa mão, onde aqui você tem o ouvir a palavra, o ler a palavra, o estudar a palavra, o memorizar a palavra e o meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos fechar com o 5º passo, que é o meditar. É importante que você ouça os vídeos anteriores para você acompanhar a sequência. Então nós podemos começar este vídeo buscando a orientação que Paulo deu a seu filho na fé, Timóteo. Abra sua Bíblia, eu já estou abrindo a minha aqui, e vamos em 2 de Timóteo, capítulo 2, 2 de Timóteo 2, verso 7. Abra sua Bíblia e me acompanhe. Veja o que Paulo disse a Timóteo. Pensa bem sobre o que eu estou te falando, sobre o que eu estou afirmando para você, pois o Senhor te fará compreender tudo. Precisamos entender que é o Senhor quem nos dá a compreensão daquilo que nós lemos, daquilo que nós estudamos. Então, Paulo estava dando essa recomendação a Timóteo. Seja diligente, medite na palavra, medita nessas coisas que eu estou te falando, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nós podemos ler isso em 1 Timóteo 4,15. Ou seja, quando nós somos diligentes na palavra, estudamos, lemos, ouvimos, mas também meditamos, que é um outro passo, o nosso progresso espiritual vai ser manifesto àqueles que estão diante de nós. Então, Paulo está sempre alertando a Timóteo que estivesse pronto para receber ensinamentos e instruções e meditando corretamente sobre todos eles. Depois nós vamos ver qual a melhor forma de nós meditarmos, porque essa também é a instrução do apóstolo Paulo. Meditar corretamente nas instruções e nos ensinamentos que nós estamos recebendo. Nós podemos dizer que o processo que envolve a meditação, nós podemos classificar em 2 etapas. Porque a meditação é você mergulhar mais no entendimento da palavra, na compreensão da palavra, através de uma visitação do Espírito Santo, onde ele vai iluminar a sua mente para que você enxergue coisas que só na leitura você não enxerga, mas na meditação, quando você está recolhido num lugar secreto, em oração, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo vem e pode iluminar e lhe dar revelações novas. E você vai perceber o mundo maravilhoso que é a meditação. Podemos dizer que meditar é mergulhar, é procurar entrar, conhecer as entrelinhas e pensar a respeito daquilo que nós estamos lendo. Mas pensar demoradamente, esperando a visitação do Espírito Santo para que ele nos ilumine. Veja o que é que nós lemos em Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porém, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é tido como um bem-aventurado diante de Deus, um homem feliz, que vai alcançar grandes progressos espirituais. E este homem
que tem essa atitude, ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas. Você já viu uma árvore plantada junto de uma nascente de um rio, junto à corrente de águas? Ela morrer, ela fica seca? Não, ela está sempre verdejante, ela está sempre com as folhas vivas, dando frutos. E aqui, isso que o Salmo aqui nos fala. Este homem, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem nunca murcha. Aquela folhagem, aquela copa daquela árvore verde, vibrante, mostrando vida, ainda serve para nos acolher, para nos dar sombra. Nós podemos repousar, por exemplo, embaixo de uma árvore como essa. E ainda diz mais, tudo que ele faz será bem sucedido. Então veja a importância da meditação, porque na meditação nós nos aproximamos mais do Senhor e por conta disso recebemos as suas instruções, recebemos revelações novas e devido a isso, tudo que nós fizemos, nós somos bem-sucedidos. No Salmo 1, ou em Mateus 13, verso 23, e nesse contexto aí, é o contexto da boa semeadura, é a parábola da semeadura. E ele mostra 4 tipos de solo, 4 tipos de coração, mas a ressalva é o que foi semeado em boa terra, o seu coração quebrantado, voltado para o Senhor, disposto a receber dele instruções, ensinamentos, sua palavra, revelações para a sua vida, revelação para sua família, para a sua vida profissional. O que é semeado em boa terra e que ouve a palavra e a compreende, é necessário compreender a palavra, não só ouvir. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse percentual vai depender da sua entrega, vai depender de quanto você está se derramando ao Senhor, para que Ele sinta o seu coração quebrantado e Ele venha e se revele a você. Então, esses versículos que nós lemos, tanto de Salmos como de Mateus, confirma que a meditação é uma etapa fundamental, essencial, importantíssima, para que nós possamos obter a compreensão e possamos assimilar. Quando nós compreendemos, assimilamos, esta palavra começa a ser parte de nós. Nós nos apropriamos desta palavra, ela faz parte do nosso ser e não sai nunca mais. A palavra meditada, ela cria raízes em nossos corações. Ela não fica na superficialidade. Ela cria raízes nos nossos corações e no nosso espírito. Porque nesse processo de meditação, nessa busca que nós precisamos ter antes da meditação, que é você se separar num lugar secreto, orar, buscar a presença do Senhor, sentir a presença do Espírito Santo. Isso vai fazer com que essa palavra seja cultivada em nosso coração. Precisamos também ficar atentos ao local que nós devemos nos recolher para termos uma meditação mais profunda daquela palavra, daquela passagem que foi tocado o nosso coração. Então nós podemos comparar a meditação e podemos dizer que isso acontece em 3 etapas. Seria o semear, o regar e o podar, assim como acontece no plano natural quando nós vamos semear uma semente. Em Colossenses 3:16a, nos é dito o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria. Quando nós pensamos, né, na igreja como corpo de Cristo, nós sabemos que nós somos apenas um membro e sozinhos não somos capazes de ter toda a revelação da palavra. Precisamos do irmão, precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. E quando isso acontece, essa palavra começa a ser semeada no nosso coração, na terra boa. Cada um começa a ter esta palavra ricamente no seu íntimo. Veja como é que nós lemos aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente. Então tem que ser uma coisa mais profunda, mais verdadeira. E quando cada um tem esta palavra semeada no seu coração, habitando ricamente, um pode ajudar ao outro, um pode aconselhar ao outro, segundo a sabedoria de Cristo. E nós sabemos que a palavra, em primeiro plano, ela é semeada na nossa mente. Nós ouvimos, nós lemos, a nossa mente captou algo. É como se fosse um celeiro a nossa mente, onde nós estamos armazenando grãos, memorizando aqueles versículos, aquela palavra, aquela mensagem, aquele trecho que você leu. E em Isaías 55, 10, 11, nós lemos: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não retornam, a palavra desce para o seu coração, assim como a chuva e a neve, e para lá não retorna, sem que primeiro regue a terra e fecunde essa terra e faça brotar para dar semente ao semeador, e essa semente é transformada em pão para aquele que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Isso está em Isaías 55, 10 e 11. Reflita, medite nesta palavra e procure extrair uma revelação mais profunda dessa passagem. Então, após a palavra ser semeada na nossa mente, que é o primeiro passo, nós devemos regar esta palavra constantemente. Veja o advérbio que está sendo usado aí. Constantemente, ou seja, todos os dias, não um dia ou outro, não uma vez na semana, não no domingo quando estamos no culto, mas devemos regar esta palavra que está na nossa mente constantemente, para que ela se torne vida. Porque uma planta, se você planta uma semente e não rega, ela vai morrer. Mas se você rega, ela vai começar a brotar e vão começar a aparecer as primeiras folhinhas e ela vai começar a crescer de estatura e de repente ela está dando frutos. Então a rega é muito importante, assim como no nível natural, no nível espiritual, a rega da palavra de Deus que está na nossa mente é muito importante para que ela cresça em estatura. Então, após a semeadura da palavra, você pode receber a palavra no culto do domingo que você está, ou no culto da semana, no estudo que você esteja fazendo. Você pode receber uma palavra, tocou profundamente no seu coração. Regue essa palavra ricamente, para você sentir todo este processo. Então, o regar constantemente a palavra que está em sua mente refere-se a um processo contínuo. Não é de vez em quando, um processo contínuo de adoração, porque quando você entra no estado de adoração diante do Senhor, o Espírito Santo vem e vai lhe visitar e vai abrir seu entendimento. Um processo de meditação, ou seja, você está ali meditando, voltando àquele texto, voltando àquela palavra, e de repente surge algo novo.
e também um processo de oração no Espírito, para que o seu Espírito se conecte com o Espírito de Deus e esta palavra escrita que você leu na sua Bíblia, ou que você ouviu de um pregador, ela se torne viva em você. Não é lindo esse processo? Não é maravilhoso esse processo? Mas requer de nós essas condutas, cumprir com essas etapas, semear e regar. Então, é necessário, depois que você semeou, que você regou, essa palavra começou a tomar uma estatura maior. Essa plantinha começou a mostrar suas primeiras folhas verdes, de repente aparece uma flor, aquela flor dá o fruto. Mas tem uma coisa interessante que nós precisamos também pensar. Como nós estamos dentro de todo esse processo e nós ainda temos uma natureza de pecado, pode acontecer que esta plantinha que está nascendo, que está tomando uma estatura maior, ela venha misturada com alguma coisa da nossa natureza adâmica, da nossa natureza de pecado. É comum isso acontecer. Mas o Senhor que está observando você em todo este processo, Ele vai dizer, agora é hora de uma poda, para que esta planta seja renovada, para que esta planta seja revigorada. E ela possa crescer de uma forma até mais rápida, porque quando nós fazemos isso no nível natural, podamos uma planta, de repente você vê essa planta brotar de uma forma muito mais rápida, ficar mais bonita, as suas folhas mais verdes, seus galhos mais robustos. Na vida espiritual também é assim, essa semente santa, essa semente espiritual que está sendo semeada no nosso coração, que está sendo regada, e essa planta que começa a tomar uma estatura, uma forma, de repente ela precisa da tesoura de poda do Senhor. E essa poda, essa etapa da poda é a etapa mais dolorosa, mas nós temos que entender que a poda é necessária. Porque quando nós somos podados, é porque o Senhor está vendo que está acontecendo um crescimento em nossa vida. Mas Ele precisa separar o joio do trigo, para que nós continuemos crescendo de uma forma pura e santa. Então, esta poda do Senhor, nesse caminhar, nesse processo crescente, ela é necessária para que uma nova seiva flua livremente por nossa vida, a fim de trazer a nova vida de uma nova estação. Deus quer trazer para cada um de nós, em cada estação da nossa vida, Ele quer trazer algo novo. Porque nós sabemos que essa vida não é linear, de repente ela nos surpreende. E nós passamos de uma estação para outra, assim como acontece com o tempo, assim como acontece com as plantações a nível físico, natural. Tem plantas que têm a estação certa para florescer e dar o fruto. Tem plantas que mudam de comportamento entre a estação do inverno e a estação da primavera, por exemplo. Então, Deus está atento ao nosso crescimento. Se nós estamos ali com fidelidade, nos entregando, buscando este momento, este secreto para meditar na sua palavra, Ele vai nos dar novas revelações. Ele vai semear esta semente que está no nosso coração com a água que vem da sua palavra. E Ele vai transformar esta palavra escrita em palavra viva, que de tempos em tempos sofrerá uma poda. Então, nesse processo de meditação, é importante que nós aprendamos a renovar a nossa mente.
somos pessoas muito religiosas e muito preconceituosas, não é verdade? Se nós não tivermos esta intenção de buscar sempre esta renovação da nossa mente, nós vamos nos tornar pessoas religiosas e preconceituosas, pessoas seletivas que vai olhar o outro com desdém, com desprezo, que vai usar o nosso dedo indicador para apontar os defeitos do irmão. Então nós precisamos renovar nossa mente. E esta poda do Senhor faz com que nós renovemos a nossa mente. Veja como a mente de Jó foi renovada. Apesar de ser um homem justo, reto, que temia Deus. Mas ele passou por uma poda muito violenta. Um sofrimento muito grande. Mas no final da sua história, nós podemos ver como a sua mente foi renovada. E ele começou a ver a Deus de uma forma nova. Isso nós precisamos desejar, porque nós somos pessoas preconceituosas, cheias de sofismas e ideias, que impede este vinho novo, que é uma nova revelação que o Senhor quer nos dar. Um trecho que você pode ler e meditar, aproveite e medite nessa passagem, Atos 10, de 9 a 22, que é aquele trecho onde Pedro, um judeu muito fiel ao judaísmo, ele teve uma visão no terraço da sua casa, e nessa visão descia um lençol, e nesse lençol tinha todo tipo de animal, inclusive animais imundos. E nós sabemos que os judeus não comem certos tipos de animais porque são considerados por ele imundos. Isso está na Bíblia. Mas quando o Senhor purifica algo imundo, nós temos que quebrar os nossos preconceitos, os nossos sofismas, nossas ideias e ser obedientes à voz do Senhor. Então, o pensamento judaico de Pedro nessa experiência, ele precisou ser podado e precisou ser renovado. E por isso o Evangelho chegou até nós, gentios. Porque para Pedro, entrar na casa de um gentio, pregar a palavra a um gentio, era totalmente contra o que ele acreditava, contra os princípios judaicos. Mas o Senhor disse a ele, por 3 vezes, não foi da primeira vez que ele se convenceu, o Senhor precisou falar 3 vezes, Pedro, o que eu abençoei, o que eu purifiquei, ele não é mais impuro. Ou seja, é como ele se dissesse, Jesus veio para os judeus, mas agora eu quero levar este evangelho também para os gentios. E o evangelho foi levado aos gentios através dos judeus que tinham aquele pensamento arraigado nos seus corações, aqueles princípios religiosos que eram para ser cumpridos na lei judaica. Mas quando Deus diz, faça dessa forma, porque eu estou ordenando, porque eu estou santificando, temos que ser obedientes. E por isso, o Evangelho, a partir daí, foi levado aos gentios, quando Pedro entendeu que deveria ir à casa de Cornélio, que era um gentio, e lá o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e a sua casa. E aí Pedro entendeu a mensagem do Senhor. Nós podemos também dizer que o meditar envolve 2 etapas. O comer e depois o ruminar. Nós lemos em Jeremias 31, a partir do verso 33, o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel.
depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então veja que Deus não quer que a palavra dele fique na nossa mente, ele quer que fique escrita no nosso coração para fazer parte do nosso ser. E assim como o boi que come o alimento, mas ele digere, mas ele não se contenta nessa primeira digestão. Depois que ele come, o alimento chega ao estômago, ele vai para um lugar tranquilo, embaixo de uma árvore, um lugar sereno, e esta comida volta para a sua boca e ele rumina, e só depois de ruminar é que ele engole. É isso que o Senhor está dizendo para a gente fazer. Não vamos só ler, ouvir. Você está comendo a palavra, mas você está ruminando? Não. Aí você precisa agora separar um tempo, buscar um lugar secreto na sua casa, no seu jardim, no seu quintal, e começar a ruminar aquela palavra, para que tenha uma digestão perfeita. E assim ela possa ser assimilada pelo nosso espírito. Como acontece no nível natural, quando temos uma assimilação perfeita do alimento que ingerimos, ele começa a fazer parte do nosso ser. Senão, nós vamos colocar ele todo para fora, não é verdade? Então, a meditação inclui o comer e o ruminar. E você pode usar recursos que nós já falamos aqui nesse processo de meditação, que são as anotações que você fez quando você estudou algum trecho da Bíblia, algum livro, quando você esteve no culto, que você anotou, resumos que você fez. Nesse processo de meditação, você pode se separar e levar esse material que você mesmo produziu para lhe ajudar nesta meditação e nessa interiorização da palavra de Deus. Procure também um ambiente tranquilo para meditar. Não esqueça de orar antes, de buscar a presença do Senhor, para que o Espírito Santo venha e ilumine aquele momento de meditação que você escolheu. Procure ficar longe de barulhos, longe de televisão, esqueça as responsabilidades, as preocupações. Volte sua mente somente para o Senhor. E você vai ter grandes surpresas, grandes revelações. Jesus anotava muito essa forma de ter encontros com o Pai. Ele se afastava, ele ia para o monte, ele ficava sozinho orando, num lugar tranquilo. E por isso ele tinha essa unidade perfeita como o Pai. Ele, como filho, tinha uma unidade perfeita com o Pai, porque ele anotava esses princípios. Então você pode ler Mateus 14, 23, Marcos 1, de 35 a 39, Lucas 5, 16, Lucas 6, 12. Todos esses versículos vão nos trazer como Jesus se comportava naquele momento que ele queria ter comunhão com o Pai. Ele estava no meio da multidão, operando milagres, ressuscitando mortos, ministrando a palavra, mas tinha um momento que ele queria se separar da multidão, ir para um lugar tranquilo, para ter uma comunhão intensa e plena com o Pai. Então, esta é a mensagem para este domingo. Não esqueça de meditar na palavra de Deus, porque você vai ter experiências maravilhosas. Até o próximo domingo, quando nós iniciaremos um novo tema. Aguardo você!